Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 2 de novembro de 2019 e o nosso tema hoje é a brevidade da vida. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, hoje dia 2 de novembro, dia de finados, é um dia para muitas pessoas triste, é um dia cinza. Principalmente aqui no Triângulo Mineiro, quando costuma chover. Essa é uma época, embora muito quente, que chove bastante. Então é comum que esse dia seja um dia nublado, um dia cinza, o que acentua em muitas pessoas a impressão de um dia penoso, de um dia angustioso. E é claro, ninguém gosta de sofrer, muito menos pela morte de alguém que nós amamos, né? Se pudéssemos, gostaríamos de viver sempre ao lado daquelas pessoas por quem nutrimos afeto. É neste ponto que o conhecimento da espiritualidade se mostra muito importante, porque este conhecimento vem nos dizer que a morte de fato não existe, que a morte simplesmente é uma passagem e não o ponto final da vida. Que todos nós vamos continuar vivos depois que fizermos a passagem. E mais, que cada um de nós vai colher exatamente aquilo que houver plantado enquanto está aqui na Terra. Assim, embora seja muito natural que soframos por não estar mais na presença das pessoas que amamos, nós precisamos recordar sempre que essas pessoas não desapareceram, que elas continuam vivas, que abriu-se para elas uma porta que um dia será aberta também para nós, e que ela inicia uma nova vida, uma nova etapa, mas que não deixa de ser quem ela sempre foi. Muitas pessoas me perguntam: eu gostaria de saber como está meu pai, minha mãe, meu filho do outro lado. Eu costumo responder: eles estão do jeito que sempre foram. Porque a morte não promove ninguém a santo, não promove ninguém a anjo, assim como também não rebaixa ninguém à condição de diabo. A morte simplesmente é uma transformação vibratória. Deixamos o corpo denso na terra e entramos numa nova vida, onde usaremos como veículo o corpo espiritual, feito de uma matéria mais rarefeita, mas não mudamos essencialmente quem somos. Então isso é muito importante de ser considerado. Agora, é claro que conforme o espírito vai se adaptando no mundo espiritual, conforme vai aprendendo novas lições, conforme vai se enriquecendo de conhecimentos e de experiências, ele naturalmente se transformará para melhor. E quando tem elevação espiritual suficiente para isso, volta à Terra para ver os seus entes queridos. Ele muitas vezes solicita à espiritualidade a oportunidade de continuar ajudando aqueles que ficaram. Então é muito comum, por exemplo, que mães retornem para cuidar espiritualmente dos filhos, pais que retornam para cuidar dos filhos, maridos que vêm para cuidar da esposa, esposa que vem para cuidar do marido, etc. Porque a morte não rompe os laços do coração, apenas nos leva para uma nova dimensão, onde o amor continuará existindo, ainda muito mais forte, porque maior será a compreensão do que havia aqui na Terra. Por outro lado, eu gosto de pensar no dia de finados como um alerta sobre a brevidade da vida. Há muitos anos atrás eu li um texto de Sêneca, chamado justamente algo como ensaio sobre a brevidade da vida. E esse termo, essa expressão, brevidade da vida, me marcou. Porque, de fato, a vida ela é breve e nós nunca sabemos quando será a nossa vez. Eu fico pensando, quando lido com casos de pessoas que são complicadas, que vivem em famílias complicadas, desestruturadas, debaixo de briga, de pancadaria, de xingamento, e eu sempre penso: será que essas pessoas não refletem que um dia tudo isso vai acabar? Que enquanto elas estão gastando energia para se alfinetar, para se agredir, para se violentar, elas poderiam estar usando essa mesma energia
para aprenderem aquilo que os espíritos chamam de ciência da paz, aprender a conviver em paz consigo e com os demais? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já participei de muitas reuniões de psicografia e é com pesar que eu digo que muitas das lágrimas que eu via nas mães, nos pais, nos tios, nos irmãos, que iam até as sessões na esperança de receber uma carta, não eram lágrimas de saudade, não eram lágrimas de amor, mas eram lágrimas de arrependimento. Não aproveitaram o tempo que lhes foi dado para edificar uma família de verdade. Não aproveitaram a oportunidade que tinham para fortalecer as relações e os vínculos. Viviam brigando, viviam discutindo, viviam se agredindo. De repente a morte chega, inesperada, que ela não manda mensagem. E a pessoa é arrebatada da terra. E aí vem aquele remorso destruidor. Então, muitas e muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, em que eu estive presente e observei as comunicações espirituais, as lágrimas que caíam sobre o papel eram, em sua maioria, de arrependimento. Então, quando chega dia de finados, eu gosto sempre de pensar na brevidade da vida. Quando eu estou no cemitério e eu vou caminhando ali, observando os túmulos, eu gosto de fazer isso em silêncio, respirando aquele ar puro, escutando o vento balançando as folhas das árvores e pensando que um dia, mais cedo ou mais tarde, serei eu a estar ali dentro de um túmulo. E quando esse momento chegar, eu espero ter pelo menos cumprido aquilo que eu prometi cumprir nessa vida. Que eu consiga pelo menos sair da vida melhor do que quando eu entrei. Por isso, muito mais do que um dia triste, muito mais do que um dia que nos lembre a separação, a dor e a morte, eu acho que o dia de finados é um dia importante para que possamos refletir sobre a brevidade da vida e com isso avaliar a nossa postura, o nosso comportamento, principalmente em relação às pessoas a quem amamos, porque mais cedo do que pensamos, a morte pode chegar inesperada e depois que o arrependimento bate, o que se pode fazer é tentar superá-lo e no mundo espiritual aguardar uma nova oportunidade para retornar à matéria e poder dessa vez edificar laços mais profundos, aprendendo a tão sonhada ciência de viver em paz. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.